Bom, Miguel, olá, tudo bem? Olá. Bem-vindo à Terra, né? Obrigado. Este podcast, não sei se conhece, já conhece, obviamente, de certeza, visto com o vosso camarada daí. Exato. E nós começamos isso no ano passado e a ideia, precisamente, que eu te trouxe cá é também, como isto é uma forma de produzir conhecimento, de dar a conhecer também o vosso trabalho, o trabalho que fizeram sobre Cabo Verde, sobre os Palopes no seu todo e a questão da história da luta, da libertação, mas também falar um pouco de Portugal, a conjuntura atual de Portugal, que nos diz muito respeito, porque em Cabo Verde, como sabes, estamos numa nova vaga de fuga para Portugal, parecido com os anos 80, muito parecido. Com a diferença de serem jovens formados, que antes eram jovens do campo, digamos assim. E depois te apresentas, eu não vou-te apresentar, mas a ideia de chamar aqui é precisamente porque a vossa pesquisa fala da questão da memória, sobretudo, da memória da luta, da libertação, da memória do colonialismo, e queria apanhar também a Semana da República, que eu não sei se ainda existe, já agora, porque era uma coisa do Jorge Carlos Fonseca, embora penso que o Neves deu continuidade a isso, mas a ideia da Semana da República é porque em fevereiro de 2019, estive em Coimbra, não é? naquela conferência de Cabral, e acho que estávamos na mesma mesa, acho. E achei interessante a vossa apresentação, tu e da Inês. São coisas que nós sabemos, ainda mais eu que tenho essa memória de criança dos anos 80, mas é como às vezes me dizem, não, tudo que tu falas nós sabemos, mas quando estás a sistematizar é outra coisa, porque de facto o que chamou-me a atenção naquela vossa apresentação é essa desafricanização do espaço público. Eu, quando falo de espaço público, não só eu uso isso muito na questão da urbanização, que eu sou de estudos urbanos, mas sobretudo da questão da moeda. O que me chamou a atenção a questão da moeda é que eu disse, espera aí, é verdade. As moedas que eu conheço de criança hoje estão diferentes, não é? E isto é que me chamou a atenção, e por isso também essa questão dessa desafiação e um dos apagamentos desse processo é precisamente o apagamento de Cabral, da memória sobre Cabral, porque a Semana da República acaba com Cabral em 20 de janeiro, e a ideia, no fundo, de te convidar para a confrontalidade é começarmos por ali, não é? No fundo, fala da tua pesquisa, não só dos resultados, mas do processo, que és tu, a Inês, o Bruno, e pelo menos os três que eu conheço melhor, há muitas outras pessoas envolvidas. E a ideia é termos essa conversa, é uma conversa, não é uma entrevista, e passo-te a bola. Ok, muito obrigado, Redi. É um gosto enorme estar aqui contigo, não só porque eu já estou a seguir os que até agora saíram, mas também porque é uma relação de cumplicidade, de amizade que temos tido ao longo dos anos, contigo e com outras pessoas aqui, que para mim e para quem trabalhou no projeto foi muito importante. O projeto é um projeto que foi aprovado com financiamento da União Europeia, financiamento do European Research Council. Eu fui o coordenador, o projeto já terminou, esteve de 2017 a 2023 em funcionamento e tinha 9 investigadores, com trabalho em todos os contextos, nomeadamente Portugal e antigas colónias, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, procurando perceber como é que a memória da guerra colonial e da luta de libertação foi evoluindo. Eu costumo dizer que isto era uma história da guerra, mas em vez de ser de 61 a 74, era de 74 a 2017, na verdade, mas depois até se prolongou a 2023, porque o projeto termina em 2023. Aliás, terminou num gesto que depois poderemos falar, onde tu estiveste presente na Assembleia da República em Portugal, nos 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral, numa celebração, há 2 anos, 23 de janeiro. Janeiro 23, é isso. Faz agora 2 anos, precisamente. Numa celebração que para nós foi importante, e depois posso falar um bocadinho mais sobre isso, porque foi também um modo de empurrar o Estado português a reconhecer a importância de Cabral e da luta anticolonial na democracia portuguesa.
Mas voltando à questão que tu colocas, sim, quer dizer, para nós este trabalho que resultou neste livro que eu escrevi com a Inês, chamado em português O Dispositivo Mnemónico, tem uma versão prévia em inglês. E que está online. Está online, os dois estão online, quer a versão em português, quer a versão em inglês. E resulta de um trabalho que eu e a Inês viemos fazer logo desde 2017. Nós no projeto não tínhamos muito claro como íamos trabalhar em Cabo Verde. Fomos conhecendo uma série de pessoas importantes e relevantes para o trabalho, aliás, que depois colaboraram no livro que eu organizei com o Bruno, justamente, com o Bruno Sena Martins, As Voltas do Passado, onde tu e Miguel de Barros também escrevem, e outras pessoas de Cabo Verde. Já nem lembrava desse livro. É verdade, já tem uns anos. E que sinala esse gesto que nós queríamos. Eram 50 pessoas que estão a colaborar naquele livro e que de repente não era um conjunto de portugueses a falar sobre os PALOP, seja lá, ou sobre os países africanos saídos da luta, não é? Era pessoas com diferentes inscrições geracionais e sociais e disciplinares, mas também nacionais. Tivemos cabo-verdianos, guineenses, angolanos, moçambicanos, etc. E para nós foi muito importante esse diálogo. Mas voltando a Cabo Verde, quando nós vamos fazer o livro, não sabíamos bem como é que íamos trabalhar isto e ocorreu-nos esta ideia. E se a luta de libertação fosse uma espécie de organismo vivo? Esta era um bocadinho a ideia do dispositivo mnemónico. E se a luta de libertação não fosse uma memória do passado, mas alguma coisa que está viva e que muda com o tempo e que é alvo de disputas, é alvo de despotenciações, é alvo de potenciações, é alvo de silenciamentos, é alvo de reativações. E esse é o foco inicial. Depois, no caso de Cabo Verde, é muito interessante porque falar da luta de libertação é, de repente, perceber que ela é um eixo magnético que vai trazendo outros elementos. A questão, em Cabo Verde, da velha discussão em torno da Europa à África. A luta, não se entende os 50 anos da vida desse significante luta de libertação sem perceber como é que este binómio se interseta aqui. E depois indo para a tua questão. De facto, nós reparávamos que aquilo que se designa muitas vezes como transição política dos anos 90, não é? Realmente no início dos anos 90, era alguma coisa que podia ser lida com uma cronologia diferente. E de repente já não era a transição política que dura pouco mais de um ano, não é? Ou pouco menos de um ano, ou dura pouco mais de um ano, ou até se pode estender um pouco mais se entendermos também as mudanças de natureza constitucional, não é? Mas de repente podemos ler isto como, na verdade, quase uma década, que tem alterações ainda no final da Primeira República, mas que se acentua depois com as mudanças na transição política, mas que depois, se quisermos ver uma transição mnemónica de símbolos, da bandeira e do hino, das moedas, das estátuas, mas também da natureza do discurso político e da imaginação da nação que se faz durante esses anos, é alguma coisa que vai até finais dos anos 90, na verdade. E o que nós procuramos numa parte do livro é mapear essa mudança, que segundo uma autora brasileira, que também estudou bastante o caso de Cabo Verde, a Márcia Rego, ela fala em desafricanização dos símbolos nacionais. Nós pegamos um pouco nisso e falamos também de descabralização e de desafricanização, porque na verdade a figura de Cabral, ou seja, da luta de libertação, mais uma vez é um outro elemento que entra aqui em interseção com esta noção de luta, também é um símbolo muito disputado, obviamente também ainda hoje, mas naquele período muito disputado enquanto um fator de legitimação e de deslegitimação política. E, portanto, na verdade, aquilo que nós procurámos fazer no livro foi fazer uma história alternativa da vida democrática de Cabo Verde, a partir deste eixo. Como é que a luta é um organismo vivo que vai modelando os tempos políticos aqui. E se quisermos, só para depois continuarmos a conversa, com isto agora me calo, a Semana da República também é interessante, porque, no nosso ponto de vista, ela pode significar um gesto, no caso do presidente Jorge Carlos Fonseca, de uma espécie de construção de uma paisagem memorial compósita, ou seja, é como se tivéssemos uma paisagem memorial
colonial, obviamente, do tempo do colonialismo. Temos uma paisagem memorial anticolonial, com paisagem memorial eu falo de símbolos e elementos físicos como estátuas, mas também com uma dimensão imaginária. Que nação é esta, não é? A ligação à África, uma série de discursos que também na Primeira República, ainda não tenham sido exclusivos, tiveram, sobretudo numa primeira fase, muito presentes. Temos uma paisagem anticolonial, logo a seguir à transição política, ou durante a transição política e nos anos a seguir, e depois temos um momento que me parece interessante, que é de construção de paisagens memoriais compósitas, que procuram associar aquilo que muitas vezes está em divergência política até explícita. E eu creio que o caso da Semana da República é interessante, que é uma tentativa justamente de colocar em articulação aquilo que de alguma maneira está em conflito, é divergente no sentido em que representa dois universos, duas lógicas de sentido, duas histórias sobre Cabo Verde, não é? E duas legitimidades também. Não sabes, com o último livro do Brito Cimento, não é o último na verdade, porque ele lançou depois, mas com aquele livro que lhe deu um pouco de fama que ele não tinha, na verdade, fama fora da área académica, que ele é muito conhecido. Eu também respeito muito o Brito, não pelo que ele diz no livro, mas de facto eu acho que, pegando do que estás a falar, destes dois universos, o Brito mete Cabo Verde feito em dois momentos, o Cabo Verde da África em Santiago e o Cabo Verde europeu no Mindelo, não é? Que de certa forma ele tem razão, não tem razão é no argumento, aí ele perde-se, não é? Mas na verdade há essas duas construções identitárias, sem dúvida. E agora estava a ouvir e estava a pensar, e de facto é isso. Havia essa África, esse Cabo Verde da África, que representa o 20 de janeiro, até por essa revolução simbólica do próprio, que começou com o concorrente antivista, quer dizer, começou até com o Dudu, mas depois foi para o corrente, de Marcha Cabral, e essa outra África Europeia, essa África Europeia que acaba por representar o 13 de janeiro, mas não o 13 de janeiro original, não é? Porque, se bem que houve mudanças, na verdade houve essa mudança em 91, quando, por exemplo, se lê o artigo do Carlos Veiga no simpósio, no livro do simpósio de Cabral, pelo menos o discurso de Carlos Veiga não é esse. Não é esse discurso que hoje se tem numa facção dentro do MPD, não é? E eu acho que o Fonseca tenta, no fundo, apaziguar e juntar duas coisas que não deu certo, porque eu acho que piorou até, não é? Piorou até. Porque eu lembro-me, na primeira semana da República, estava na Calheta, numa festa junina, as festas juninas daqui, não é? Numa festa santa, lá para uns anos da Calheta, e a primeira vez dei conta que estavam duas bandeiras. A bandeira da Primeira República e a bandeira da Segunda República. E mesmo no Marcha Cabral, às vezes, embora há uma predominância... É muito frequente ver as duas. Mas é muito frequente ver as duas. E o que eu queria que falasses um pouco, na verdade, porque é uma das coisas também que falaste que falaram, e apresentaram um vídeo que fizeram, que representa esta ruptura, no fundo, destes dois Cabo Verdes, que se quer separar, mas embora não há como. Acho que foi em 2018, 20 de janeiro de 2018, não, 2019, 20 de janeiro de 2019, que pela primeira vez aconteceu algo que só acontecia, do ponto de vista simbólico, só acontecia antes da colonização, antes da descolonização. Porque o Batuco e o Tabanca não subiam ao platô, e uma da revolução simbólica, Marcha Cabral, era precisamente subir ao platô, partir dos bairros para subir ao platô, e pela primeira vez foi proibido. Foi proibido porque depois houve umas escaramuças entre a polícia e os manifestantes, porque os manifestantes também, quem liderava aquilo, embora é uma coletividade, mas quem organizou aquilo, na verdade, foi o Safento Turora na altura. Naquele ano específico. Sim, que tinha uma ligação com a escola
escola pan-africana na África do Sul, marxista, a escola pan-africana na versão marxista da África do Sul, e o tema, porque Marcha Cabral nunca teve tema, na verdade. A primeira teve tema, a primeira que eu chamo de zero, não é? Que era uma revolução cultural, uma coisa assim, mas nunca teve tema, era Marcha Cabral. Mas o tema era precisamente a xenofobia, não é? Era a questão da xenofobia. E pela primeira vez, os ditos cabralistas, digamos assim, ou os pan-africanistas, nova versão do pan-africanismo cabo-verdiano, foi impedido de chegar ao Cabral. Tu, enquanto português, que estava na altura ainda a descobrir, digamos assim, do ponto de vista analítico, essas questões, como é que viste isto? Não estou a dizer a leitura que fizeste, sim. Mas como é que viste a toda a cena que vocês, tu e a Inês, não é? Assistiram naquele dia de 20 de janeiro de 2019? Sim. Bom, nós estávamos junto à estátua porque estava a haver uma cerimónia oficial em frente à estátua por parte das autoridades políticas e governamentais, e a marcha vem e dirige-se para a estátua e é bloqueada pela polícia, e há algumas escaramuças. Nós fizemos um pequeno vídeo, estávamos mesmo lá, e depois há a continuação do percurso, já impedido de se aproximar da estátua de Cabral, mas há a continuação e a subida, não é, para o platô. Quer dizer, muita desta leitura da marcha e destas tensões e destes significados eu também faço mediado por pessoas como tu, com quem eu aprendi bastante a ler e a aceder àquelas pessoas e a compreender também os significados que pretendem com a Marcha Cabral e o tipo de relações que ali estão. A verdade é que também é interessante perceber, falando com as pessoas que estiveram ali, quer de um lado, portanto, e falo dos jovens ativistas, quer das pessoas que se reivindicam de uma geração do tempo de Cabral, ou imediatamente a seguir, não é? Essas combatentes, né? Os combatentes, chamemos assim. Essas pessoas é interessante, porque depois desse episódio, se eu leio bem, houve uma aproximação maior. Eu creio que esse episódio também terá sido importante para eles perceberem que, apesar de uma série de diferenças, desde logo a geracional, mas também de leitura do próprio Cabral, há uma leitura que é histórica, há uma leitura histórico-mitológica, há uma leitura que tem muito mais a ver com a legitimidade do poder político da Primeira República e da luta de libertação, outra que é uma legitimidade para utilizar Cabral para contestar no presente e para construir outro futuro, não é? Apesar destas diferenças, eu creio que tem existido, até na Fundação Amílcar Cabral e noutros espaços, uma espécie, pelo menos eu vejo isso, mesmo quando não estou cá, vejo acompanhando o que se passa nas redes sociais, nas atividades, uma aproximação maior. Portanto, eu creio que, apesar de me ter parecido que era um sinal de várias coisas, desde logo de um modo como, isso também aprendi bastante nos trabalhos que fizeste, não é? Da especificidade do elitismo da sociedade cabo-verdiana, que aquele episódio condensa de uma maneira muito singular. É também um episódio de conflito entre dois Cabrais. E eu acho que isso é interessante porque depois parece-me que há um momento agora de diálogo entre esses dois Cabrais, representado por gerações e por campos sociais e políticos um bocadinho diferentes. Não sei se chegaste a ver, eu acho que mandei-te o link na altura, não chegaste a ver a primeira marcha, há um vídeo. Sim, vi. Interessante que estás a falar que a primeira marcha, porque a Marcha Cabral, não era a Marcha Cabral, pronto, sei lá, 2010, a passeata, 2010. A passeata, os combatentes sempre fizeram, iam lá à tarde, pronto, naquele dia foi à tarde, iam lá meter a coroa de flores. Eu acho que na altura nem havia coisa oficial, penso na altura ainda, não lembro, eu também não ligava a essas coisas, só comecei a ligar de facto depois com os movimentos sociais, mas há uma parte do vídeo, acho que no meio, que o pessoal estava a sair ali da várzea, o pessoal estava a chegar e os combatentes estavam a sair e cruzaram na rotunda. E a cara dos combatentes,
porque aqueles viviam desfasados da realidade. Era uma elite, digamos assim. E eu achei pior, porque eles captaram aquilo, a cara deles espanto, de ver aqueles miúdos, porque eram miúdos desde os 15 aos 30, digamos assim, com aquela fervura de Cabral, eles ficaram todos espantados. Né? E curiosamente que aquilo foi organizado inclusive na Fundação Amílcar Cabral, porque na altura quem coordenava era a Samira, que já não está cá, e a Samira coordenava aquilo, e a Samira foi uma das pessoas que abraçou aquela ideia, aquela causa, e aquilo foi forjado precisamente dentro da Fundação. E a cara deles é tipo, mas afinal Cabral está vivo. Isso. Porque eu não, uma vez convidaram para a Fundação para falar de Cabral, 12 de dezembro, e falei que eu uso sempre os 3 Cabral de Abel Jaci, que eu acrescentei mais um no percurso, o Cabral dos Ravelados, o Cabral Profeta, né? Mas os 3 Cabrais, e falei nesses 3 Cabrais explicando do Cabral mito e porque é que há o Cabral fraude, que é uma rejeição ao Cabral partidarizado do Cabral do PSV. Pá, e alguns combatentes quase me atiravam pedras. Se não fosse o Pedro Pires, é que não, de facto. Claro. Pá, porque, pá, não sei, pronto, já disseste aqui, mas não, tu entrevistaste sempre também os combatentes todos, praticamente, não é? Eu acho que há essa ideia de culpabilização dos jovens que não querem saber nada, agora vão pensar em Cabral. A própria forma também, como eu aprendi Cabral, nessa altura do PICV, do Partido Único, eu também não sabia nada de Cabral, não é? Curiosamente, a estátua foi feita pelo MPD. Foi inaugurada na altura. O projeto não é, mas foi implementado na altura do MPD, que é uma outra coisa também. Que inclusive... Não, mas o projeto até... O projeto antigo. Não, é dos anos 90, na verdade. Há várias tentativas... O original é mais antigo, acho eu. Mas não é aquele. Era outro. Há um projeto do Oscar Niemeyer dos anos 80, mas esse... Mas esse morreu. Há um projeto do Oscar Niemeyer, esse é dos anos 80. Depois aquele que ali está é ao longo dos anos 90 e é inaugurado em 2000. Portanto, sim, que é um Cabral significado. Exatamente. Não é bem o Cabral com aquele gabardinho. Alguém diz, mas o Cabral com aquele gabardinho. Exato. O Mato Guiné não é possível. Não, mas nas conversas que tiveste, no fundo, para essa pesquisa com os combatentes, qual é a ideia deles? Eu já falei com muitos também, mas com alguns, não com muitos, com alguns, mas qual é a ideia deles dessa nova juventude, desses pan-africanistas? Chegaram a tocar nesse assunto, sei lá. Sim, quer dizer... Qual é a visão deles? Sim, não entrevistei assim tantos, e mesmo que tivesse entrevistado porque muitos, eles são muito paternais. Sim, mas é difícil dizer que há uma visão única. Claro. As pessoas que eu estou agora aqui assim a pensar, um conjunto de pessoas que segue isto com bastante interesse, naturalmente um Pedro Pires, um Carlos Reis, etc. Eu creio que essas pessoas olham com interesse e curiosidade esta nova geração que olha para Cabral de uma outra maneira. Porque eu não sei se eles pensam exatamente isso, é difícil a falar o que as pessoas pensam ou não pensam, mas eu creio que este sentimento não estará muito longe da realidade, de perceberem que essa dimensão mitológica tem um potencial político. E que, por outro lado, essa dimensão mitológica já não é uma dimensão só mitológica. Há um interesse efetivo no Cabral teórico, para ir aos 3 Cabrais do Abel Jaci, que há pouco falavas, não é? O Cabral teórico, o Cabral histórico, o Cabral real, digamos assim, é algo, até pelo trabalho da Fundação Amílcar Cabral, muito importante, de publicação, republicação das suas obras, por um lado. Por outro, pela atenção internacional que Cabral tem tido, faz com que também esta juventude hoje se interesse por essa temática. É a minha leitura, que é muito menos conhecedora e que acompanha menos do que é o teu caso, mas me dirás se eu estou a interpretar bem. Eu creio que este Cabral mito é cada vez menos só um Cabral mito, é também um Cabral
que vai integrando uma dimensão do poder político que tem a utilização dos seus pensamentos, dos seus recortes argumentativos, da sua imagem, porque a imagem tem um poder político, não é só a palavra. A imagem tem um poder político, a súmbia tem um poder político, a imagem de algo que pode ser associado à África tem um poder político porque tem uma interferência no presente. Posiciona-se perante questões que no presente estão a acontecer, de xenofobia em Cabo Verde, de racismo em Portugal, de crescimento da extrema-direita, porque é que o Chega ameaça, agora fazendo um salto para Portugal, ameaça com uma manifestação no dia em que há uma primeira Marcha Cabral em Lisboa, que houve, depois recuaram e fizeram... Porque evocar Cabral hoje é evocar determinados posicionamentos políticos e, portanto... eu creio que da parte de pessoas da geração dos combatentes ou de uma geração mais antiga que segue esta nova dinâmica com atenção, cuidado e sensibilidade, veem que não é apenas um uso mitológico mais ou menos estético da figura de Cabral, é muito mais do que isso. Não, eu tive na Marcha de Setembro em Portugal, passei por Portugal poucos dias e participei em setembro. 20 de setembro. Foi setembro, sim. Foi setembro, sim. Que eu estava na Guiné, depois fui para Lisboa. Depois postei umas cenas no Twitter, que agora é uma coisa estranha, e nunca aconteceu. Fui atacado pelas milícias, suponho que seja do Chega, não sei, não se identificaram, mas deve ser da questão dos panafricanistas, dos terroristas, dos cabralistas e não sei o quê. Porque quando estavas a falar aqui da questão do mítico e da consequência política, eu acho, nas últimas eleições autárquicas em Cabo Verde, que a rejeição também no MPD, para além da má governação, é essa postura deles. Porque eu lembro que eu participei no podcast da Fundação Amílcar Cabral com o Correia Silva, na altura, e falamos dessas questões, e que eu lembro ter dito que para mim pouco importa se o Parlamento cabo-verdiano vai lá dizer que Cabral é preciso ter um dia oficial, porque eu lembro sempre de uma coisa que o Miguel dizia sobre a Guiné, quando discutíamos essa cena, que ele dizia que estas questões aqui na Guiné não faz sentido porque Cabral é do povo. E que na altura ainda, quando comecei a discutir com isto, já ainda em 2012, eu não tinha... Pronto, estava muito ligado também à questão dos gangues, onde apanhei Cabral também. Foi ali mesmo que eu apanhei Cabral, Cabral mítico, mas não prestava atenção no Cabral na população, não prestava essa atenção. Para mim, eu dizia sempre Guiné, não, aqui Cabral não é bem assim. Mas o que disse naquele dia que era verdade, que não vale a pena porque Cabral tem todo mundo conhece Cabral, pode ser o Cabral um mito, todo mundo conhece Cabral, não é? Porque de facto alguém disse na altura que foi rejeitado que o grande erro, alguém até do PSV, que o grande erro foi levar para o Parlamento, não vale a pena, para quê? O Parlamento cabo-verdiano, os deputados cabo-verdianos é da classe institucional dos menos respeitados, dos menos que dão confiança. Isto é as estatísticas que nós temos. E a forma como eles, uma parte, não é todo o MPD, uma parte do MPD, a forma como eles posicionaram-se, depois aquela cena do Parlamento, dos deputados pedirem admissão porque os Correios, uma coisa ridícula, e depois o gajo que é o primeiro que escreve isso é um gajo do PSD português, é deputado da MPD, ele foi um deputado da diáspora, e depois deu-lhe um job que ele já se chateou e já largou, e era o PSD, da Amador, na verdade, e ele escreve aquilo, o pessoal então pede demissão, porque o Cabral, porque os Correios de Cabo Verde, como? Claro, para ser Correio tem que ser com autorização do governo, o governo aprovou, e eles chatearam-se. A população não perdoa isso, porque queiramos ou não, como alguém disse, com a classe política que nós temos, não vou dizer medíocre,
mas com muita gente medíocre, muita gente medíocre. Quando as pessoas ouvem falar de Cabral é isto, Cabral, por exemplo, eu fiquei espantado. Eu, no primeiro artigo que eu escrevi Cabral em 2012, não sei como chegaram a mim. Pediram para escrever, se eu podia escrever, que era um dossiê sobre a luta, se eu pudesse escrever de Cabral, e eu na altura convidei o Miguel, porque eu não conseguia escrever sozinho, porque ainda não refletia muito profundamente o Cabral, e escrevemos aquele artigo em 2012. E naquela altura, quando nós escrevemos aquilo, eu comecei a perceber a dimensão de Cabral. Quando saiu aquele livro em inglês, que agora foi reeditado, quando o livro chegou a mim, quando mandaram-me um livro, aquela coisa, calhamaço, com todas aquelas pessoas. E depois, quando eu comecei, em 2019, mesmo em 2023, ali na Assembleia da República, não estamos a falar só africanos. Claro. São africanos. Claro. E depois fico espantado quando cá em Cabo Verde há pessoas que tentam rejeitar. Eu, nas vésperas da eleição autárquica, eu ouvi um daqueles brutamontes extremistas do MPD no telefone, ali no Pedonal, a dizer qualquer coisa como: não, amanhã temos que derrotar esse partido de Cabral, os terroristas, o partido do mato, que alguém escreveu. Para mim tanto faz, que eu também não sou PCV, estou um pouco me lixando. Mas a imagem que isso passa para o cidadão comum não é bom, porque queiramos quer não. É verdade que todo mundo, quando se diz o cabo-verdiano quer ser europeu, é preciso dizer quem. É preciso dizer quem, não é? E o que eu quero que fales, no fundo, é essa coisa da Macronésia, porque temos para nós que isto do Brito Smith, que na verdade não é Brito Smith, Brito Smith é porta-voz de um grupo, que é o grupo da Macronésia, os lusotropicalistas crioulo, porque eu tendo a achar que há uma agenda, que o LBC já me tinha a falar em Portugal sobre isso, não é? Que há uma agenda qualquer de apagar essa parte africana e sobrevalorar essa coisa da Macronésia, que eu não sei o que é também, não é? Como é que vês este debate? É um debate que tem justamente a ver com a questão da luta de libertação. Quando eu há pouco falava do facto de utilizarmos a luta como um significante mnemónico, ou seja, alguma coisa que condensa outras discussões em Cabo Verde, uma discussão fundamental é essa, utilizar a expressão que o Gabriel Fernandes utiliza no livro, não é? De diluição da África. E tivemos esse debate que tem longuíssimas décadas, não é? Da africanidade ou europeidade de Cabo Verde, e a geração de Cabral é a geração da opção africana. Sim. E essa geração da opção africana é uma geração que vai ter naturalmente continuidade, não só imaginária, no sentido que a imaginação é real, não é? Simbólica, identitária no pós-independência, mas também uma ligação social, material, económica, não é? Cabo Verde é um país africano, está integrado em dinâmicas africanas, regionais. O que acontece é uma opção de outra natureza que vai ganhar relevância, sobretudo pós anos 90, e que vai ter as tais expressões que nós conhecemos e que está muito associada ao processo justamente de desafricanização e até de descabralização. Agora, o que eu acho aqui interessante é perceber que, de alguma maneira, esse debate, além de ser um debate antigo, nós, em Portugal, falamos muito da questão do lusotropicalismo e de como ele ainda permeia uma série de representações. Em Cabo Verde também. Talvez o país, por excelência do lusotropicalismo, seja Cabo Verde. Os primeiros leitores de Gilberto Freire era o Baltasar Lopes da Silva e, portanto, a geração da Claridade tinha em Gilberto Freire um grande Messias, um grande mentor. E é o Messias que os trai, não é? Na célebre expressão. Quando diz que isto é África. Quando diz que isto é África. Portanto, nesta relação paradoxal entre um imaginário que é assumido
a partir do quadro lusotropicalista de Gilberto Freire. E o próprio autor a dizer isto não é aquilo que vocês dizem que é uma dimensão que já está neste paradoxo contida, essa dimensão difícil de Cabo Verde lidar com a sua inscrição identitária e, no fundo, que não é uma descrição entre dois iguais. É uma que tem outra dimensão, uma dimensão em que as elites projetam uma europeidade sobre uma realidade africana com a qual têm muitas vezes dificuldade de lidar. E esse parece-me ser um elemento que está presente. Agora comecei a ler o livro do Laurent, já não lembro o primeiro nome, o belga. Sim. A invenção do crioulo. E na altura, quando comecei a ver o livro, comecei a preocupar-me, tipo, essa coisa da morabeza, essa coisa do crioulo, mas depois ele coloca a coisa de uma forma completamente diferente. Ele diz, é uma criolização na desigualdade, não é na igualdade, não é? Que eu achei interessante, muito inteligente da parte dele, a forma como ele interpreta isso. Porque a questão da independência, a minha mãe conta-me sempre que quando houve a independência, houve festa total. Quando soube que Cabo Verde vai ser independente, todas na praia, ela está a falar da praia, ela está a falar do universo dela, do platô, que todo mundo saiu à rua a festejar. E ela conta, assim, se calhar com um pouco exagero, que quando foram dormir e no outro dia descobriram que afinal isto implica que não são portugueses e muita gente ficou triste. E hoje eu percebo isto, e é verdade. Essa ambiguidade, não é? De facto, essa ambiguidade existe. Claro. E depois eu lembro-me também, quando falavas de Portugal, quando saiu o primeiro livro, a primeira série da reportagem da Joana Gurjão, que eu dei entrevista, eu e várias outras pessoas, a incluir o Abrão Vicente, que agora parece alguém de extrema-direita, mas quem vai ver o Abrão há 10 anos atrás, houve qualquer processo ali que desencaminhou, não sei, ou encaminhou, também não sei. E que nós tivemos aquele discurso, várias gerações, tive aquele discurso. Eu achei piada com os portugueses. Quando eu digo os portugueses que provavelmente, não sei que portugueses são, mas aqueles portugueses românticos desse luso, eles indignaram-se, mais do que os cabo-verdianos. Indignaram-se pelo facto de nós dissermos que isto foi uma colónia, somos um projeto do racismo institucional, do racismo português. Indignaram-se. Porque não era na altura dos blogs, ainda os blogs tinham algum peso. Já começava por ter peso, mas ainda tinha algum, sobretudo o blog português. E muita gente escreveu nos blogs de indignados. Porque eu lembro quando estava a estudar, tive uma disciplina no curso de Sociologia, uma disciplina qualquer, política, Palopes, lusófono, uma coisa assim de género. E o Fialho, que era o professor, não era a disciplina, Antropologia, mas o Fialho que era o professor, o Fialho dizia, punha no mesmo patamar Cabo Verde e Brasil, o pensamento de Portugal, o pensamento português de Cabo Verde e do Brasil, os nossos filhos, o tal preto especial, não é? Que eu nunca esqueço, Mundial 2022, que Portugal participou, acho que era Coreia e Japão. O Marcelo era comentarista do TVI e fazia comentários até de futebol, nessa altura. E ele tomava pelo Brasil quando Portugal foi eliminar, porque ele falava Portugal e Cabo Verde é a nossa melhor, é o exemplo da nossa magnitude. Claro. E isto para fazer a introdução com Portugal, não é? Tu tens uma vida política ativa, não é? E portanto segues de perto, mais de perto ainda que antes, essa realidade, essa nova realidade, conjuntura política portuguesa, e
porque houve uma ascensão do movimento negro em Portugal e logo houve também uma ascensão dos velhos hábitos, ou seja, o pessoal saiu se calhar do armário, os racistas, digamos assim, os racistas, como alguém escreveu, os racistas convictos e os racistas sem saber. Exato. E os assintomáticos. Qual é o cenário? Como é que vejo esse cenário? Sem entrar ainda na questão do Chega, da extrema-direita, porque Cabo Verde Chega tem um problema qualquer. Nós temos um problema com o Chega, de facto, os cabo-verdianos, ou ele tem, porque alguém escreveu que ele passava a vida nos bairros cabo-verdianos, que deve ter, perdeu alguma crioula pelo meio, que alguém escreveu sobre isso. Vi fotos, mas não sei se é verdade, pronto, isto hoje não sei já o que é. Mas, é assim, para introduzir esta questão que eu te ponho quando eu conheci o Nego Bispo, o Nego Bispo tem um bife com o Boaventura, ou tinha um bife com o Boaventura. E o Nego Bispo, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar, em 2017, em Brasília, ele disse que uma vez estava a beber uma cachaça com o Boaventura, e o Boaventura veio com esse discurso da pós-colonialidade, aquele discurso epistemológico, e ele disse para o Boaventura, e ele, pronto, está a dar o exemplo do Boaventura, mas está a falar de forma geral. Você não tem nada que nos ensinar nisso. Primeiro vão descolonizar português. Quem precisa ser descolonizado é o português. Nós já somos descolonizados naturalmente, porque por isso que ele fala da contra-colonialidade. E de facto, eu fiz serviço militar em Portugal. E hoje em dia reflito essas coisas, não é? As coisas que eu ouvia, não é? E de facto o português precisa descolonizar. Eu no curso tive discussões que eu ainda não tinha, não estudava isso, não tinha o argumento que eu tenho hoje, mas discutia com os colegas porque a questão da luta, era a guerra. Nós vencemos a guerra porque não sei o quê, depois daquele discurso, porque que se não fosse nós, quem eram vocês? Claro. Isto parece que está vivo em Portugal atualmente. Como é que vês isso? Tu que estás no mundo político. Está vivo, quer dizer, há aqui várias dimensões. Desde logo que Portugal perdeu a guerra. E o facto de Portugal ter perdido a guerra originou que Portugal possa ter uma democracia. A democracia portuguesa é resultado da derrota da guerra, que é resultado da ação dos movimentos de libertação. Há outros fatores, mas este fluxo de causalidade é também um fluxo real e que deve ser reconhecido pela democracia portuguesa enquanto uma das suas fontes. E por isso é que nós fizemos o cinquentenário do assassinato de Amílcar Cabral na Assembleia da República, procurando que o Estado português com isso reconheça uma das suas fontes, que aliás está escrito no preâmbulo da Constituição Portuguesa de 76. Diz, Portugal, não vou citar agora de cor porque não sei, mas qualquer coisa como a democracia portuguesa constitui-se contra a opressão do fascismo e do colonialismo. Portanto, devemos esse reconhecimento. E, portanto, é porque Portugal perdeu a guerra e ganhou a democracia. Portanto, fazer um discurso que, além de historicamente errado, visaria uma espécie de defesa da honra a posteriori, não faz nenhum sentido da parte desses setores políticos. Mas esse discurso está vivo. E esse depois podemos falar como é que ele se foi mantendo vivo ao longo de décadas e como é que ele agora é reativado. Agora, o que eu acho aqui interessante é que nós assistimos desde, sobretudo, 2017, a um conjunto de articulações entre uma academia crítica, setores da esquerda política e um novo movimento antirracista em crescimento e em mutação. Porque nós tivemos até aos anos 90, ou sobretudo nos anos 80, 90 e até depois, um movimento antirracista em Portugal. SOS. O SOS Racismo e outros movimentos, mas o movimento antirracista enquanto tal era muito focado na questão da violência policial. Por razões óbvias, porque era o grande problema que tocava as pessoas racializadas em Portugal e que continua. Mas a diferença é que temos uma nova geração que estudou, que está nas universidades, que mesmo que não esteja nas universidades tem acesso a espaços de intervenção política, que se auto-organiza, que se articula
e que não começou ontem, este movimento tem anos, e que agora já coloca outras questões na agenda. Já não é só a violência policial, é a violência policial, mas está articulado com uma reflexão sobre a existência de racismo estrutural na sociedade portuguesa, está articulada com uma reflexão sobre a história colonial e as heranças coloniais, está articulado com uma reflexão sobre, para utilizar um chavão, mas que reflete aquilo que eu há pouco dizia, os nascimentos do 25 de Abril em África, e que coloca isso em faixas nas manifestações, e portanto é uma nova geração de pessoas racializadas, e não só, também pessoas brancas que se articulam com esse espaço político. Isso mudou um bocadinho a paisagem política em Portugal, e isto articula-se também com o modo como a extrema-direita age. Mas achas que, como muitos comentaristas dizem, que a ascensão da extrema-direita é uma consequência da pujança dessa geração antirracista? Porque muitos comentaristas vão nesse discurso. Isso seria dar uma pujança a este movimento que não tem, quer dizer. Também não tem. Não tem essa capacidade de repente alavancar um movimento de extrema-direita com 18%. É só ver a última, aquela manifestação, o que o Chega tinha e o que... Claro. Do Odair. Claro. Não, é muito, a ascensão da extrema-direita em Portugal é mais complexa de ler, tem uma série de fatores. A extrema-direita, há uma parte que é a direita extremada, a direita que sempre existiu, que agora fala despoderadamente daquilo que sempre acreditou e que às vezes expressava. Havia o PCR e o Manuel Machado. Sim, mas mesmo a direita clássica, mesmo o PP defendeu coisas nos anos 90. O PP do Monteiro e do Portas. Defenderam coisas nos anos 90 que são muito próximas de alguns aspectos que agora a nova extrema-direita vai a repegar. Mas depois tinham muitos negros lá no meio. Sim, mas... Alguns. Mas o que se passa é que há alguns aspectos é a direita clássica extremada. O programa económico do Chega não é o programa económico do Chega que não permite uma articulação com a Iniciativa Liberal ou com a AD. Não é isso. Porque é um programa de privatizações, é um programa de liberalização, tem um programa social, de conservadorismo social, é verdade, em que uma parte da direita clássica se revê, e se calhar uma parte maior do que aquela que se diz rever. Pensemos nos ataques aos direitos das mulheres, pensemos numa série de questões de natureza do conservadorismo social, articulado com outros elementos, aliás, que internacionalmente estão a ser, neste momento, a ganhar força. E depois tem uma outra parte, que é um discurso mais de ataque a minorias sociais, mais xenófobo, mais nacionalista, em alguns casos abertamente até colonialista, e isso... É verdade que choca com um certo discurso do campo político do mainstream. Porquê? Porque Portugal teve uma revolução e deu-se essa coisa de que mesmo a direita pode pensar certas coisas, mas não o diz abertamente. Ou este fenómeno que nós temos em Portugal, que os nomes dos partidos estão todos errados. Porque houve uma revolução e, portanto, o partido de direita chama-se social-democrata, o partido social-democrata chama-se socialista, não é? O partido de direita chama-se do centro, que era o CDS, portanto, o PPM defendeu a reforma agrária durante a revolução, como muitos destes, o PPD era um partido que dizia que uma das suas fontes ideológicas era o marxismo, portanto, todos eles tinham uma matriz marxista, ou no caso do CDS, personalista, mas nenhum deles se definia abertamente como direita. Portanto, houve um processo de saída do armário ao longo do tempo que faz com que o campo político português durante muito tempo fosse estruturado de uma maneira muito singular. Claro que agora, com o surgimento do Chega, acabou este mito da exceção portuguesa, de que não havia extrema-direita em Portugal, porque... Na altura havia como é que é? PCR? Não, PNR. Mas o PNR era um partido de marginais de 0, qualquer coisa. Eram 3 pessoas. Não tinha expressão. Estamos agora a falar de um novo movimento com muita expressão e que é uma dinâmica internacional, e é preciso também percebermos isso. Sim, o Vox em Espanha, que é o partido irmão, tem votações semelhantes, e estamos a ver a ascensão da Le Pen, estamos a ver... Inclusive com a nossa, uma fação aqui no nosso MPD.
Pois, isso já não sei. É? Isto também é verdade. Não é claramente, não é declarado, não é, mas tu vês algumas reações dos bolsonaristas crioulos e dos trumpistas crioulos e tu percebes, até porque há aquele episódio do Chega e a ligação do Chega com Cabo Verde, da investigação da SIC que levou à queda do ministro e pronto, e com o Passos, o homem César do Passo. Sim, o homem lá dos Estados Unidos, e que nós também estamos nessa linha, de certa forma. Pois não, agora, o que eu acho também interessante, e voltando se calhar fazendo um bocadinho aqui, ligando as pontes, é como aquilo que tu dizias, não é? Apesar de estarmos a falar num momento em que há uma ascensão da extrema-direita em Portugal, em termos eleitorais, e não só, aquilo que nós assistimos há pouco tempo, há uns meses atrás, dois meses, na votação do Orçamento de Estado em Portugal. 20 de novembro também, não é? Sim, em que há um desafio aberto às instituições democráticas da parte da extrema-direita, ou seja, há uma lógica de afirmação de um discurso populista antidemocrático. Os políticos são todos iguais e nós é que vamos... Na verdade, muito semelhante àquele que foi o discurso nos anos 30 do século XX. A ascensão do fascismo também se fez com esse lado de rufias nas instituições. Isso estamos a assistir em Portugal, mas ao mesmo tempo era interessante aquilo que tu dizias. No assassinato de Odeiro Muniz, a natureza da indignação popular que se manifestou foi um contraponto muito forte à tentativa de organização de uma manifestação de extrema-direita que não teve grande expressão. Não teve expressão. Teve expressão. Portanto, ainda há uma capacidade popular de expressão nas ruas que é um bloqueio à capacidade da extrema-direita sair em massas nas ruas. Tem voto popular, tem capacidade de tocar cordões que soa muito forte num certo senso comum na população portuguesa. Uma população que também tem uma desigualdade, há uma desigualdade económica muito grande no país, há muita pobreza, há muito desencanto e, portanto, tudo isso é o pasto fértil para a extrema-direita. Mas é interessante notar isso, que apesar disto, há ainda, e portanto isto faz-nos, voltando ao Cabral, não é só ao Cabral, mas, por exemplo, um gesto como a transposição da Marcha Cabral para Lisboa faz parte desta dinâmica de construção de uma resistência antifascista. Isto é muito interessante porque é um outro modo completamente insuspeito, Cabral nunca suspeitaria disto, e foi um defensor, à sua maneira, das articulações entre anticolonialismo e antifascismo, na célebre frase, o inimigo não é o povo português, é o colonialismo português. Há uma reativação dessas articulações entre antifascismo e anticolonialismo, agora desta maneira. Mas eu acho interessante porque o despertar de Cabral, o despertar político de Cabral, na verdade, eu acho que aconteceu em Santiago, quando eu vim passar férias cá, e no Alentejo. O que ele viu. Portanto, na Guiné-Bissau foi a certeza, mas ele já tinha uma escola por detrás do que ele escreve sobre o Alentejo, em Cuba, esse processo no Alentejo, e da sua juventude das férias com o pai aqui em Cabo Verde, que ele viu a fome. Eu acho que isso foi despertar, começa a despertar. Portanto, para dizer isto, que eu acho interessante, porque eu ouvi esse discurso a brincar em Portugal, na marcha que eu tive presente em setembro, porque no fundo Cabral voltou também à base, né? De certa forma, porque ele despertou também no Alentejo um pouco, não é? A brincar, claro, mas eu acho interessante essa, porque Marcha Cabral na verdade não começou em Cabo Verde. Marcha Cabral foi para a rua em Cabo Verde, mas Marcha Cabral é uma invenção holandesa, saiu em Roterdão, com os cabo-verdianos em Roterdão. E aprendi isso contigo. Foi, na verdade, em Roterdão. Eles faziam uma coisa que chamavam Marcha Cabral, que não era marcha nenhuma, era o encontro 20 de janeiro, e eles vieram cá encontrar uma dinâmica do rap, que eram rappers, os filhos Cabral, e então foi ali que eles incentivaram o Dudu, pegou, e depois o V que estava lá participou, então quando aquilo
o Dudu afastou-se e ele... o meu receio com a marcha é que, pronto, aproveitou-se a marcha no ano passado e este ano estou para ver como é que é, porque sempre o Pilourinho esteve à frente e de repente a Fundação apareceu à frente de uma forma que eu não gostei muito, porque eu tenho problemas com institucionalismos e pensamento ditatorial, a forma como se meteu aquilo, mas acho interessante porque acho que nem... O V estava presente, eu encontrei com ele ficou contente e o Dudu também nunca esperaria que um dia houvesse uma marcha que juntava as duas gerações. E não é pela primeira vez, mas a quantidade das pessoas foi interessante. Mas isto para te levar a um outro sítio, que é a esquerda portuguesa. Eu, quando estudei em Portugal, assisti a esquerda alternativa a subir. E muitas vezes eu vou nesse discurso também, posso estar errado, mas porque eu já vi isto em 2000, né? A direita militarista em Portugal, o Barroso, aquele célebre, depois da invasão do Iraque, né? Aquele célebre encontro da Laje, e aquela direita ruiu e deu força a uma esquerda que surgiu e tomou o poder em toda a Europa. E de repente acho que essa esquerda frustrou a população, não sei. Falando de Portugal, tu que estás no mundo político da esquerda e és da esquerda convicta, o que é que aconteceu em Portugal, na verdade, que aparece de repente essa força da direita, extrema-direita? Onde é que está a esquerda? Porque as últimas eleições foi uma coisa assim... Não é que eu não estava à espera, mas também não pensava que fosse assim. Mas já não vivo em Portugal, eu vou sempre a Portugal, mas já não vivo também, não sinto o pulsar como eu sentia antes. Não tenho a mesma capacidade de ler como eu tinha antes. Sim. Bom, há várias razões, quer dizer, a esquerda declina-se no plural, não é? Estamos a falar de vários partidos que tiveram resultados diferentes e trajetórias diferentes nos últimos anos e que têm opções ideológicas também diferentes. Eu tenho aqui uma posição muito particular, porque sou militante e dirigente do Bloco de Esquerda, portanto não quero estar a falar propriamente meter uma espécie de chapéu de analista como se fosse uma figura aqui neutra. E, portanto, é a partir deste lugar que eu falo, não é? Toda a esquerda tem dificuldades neste momento. Sim. E isto resulta... Menos em Cabo Verde. Parece que está a subir. Bom, não sei se aquilo é à esquerda também, mas outras histórias. Mas isso é bom sinal. Agora, o que há em Portugal é uma situação em que houve um governo da geringonça, não é? Que durou 4 anos, na verdade, que conseguiu repor uma série de direitos que tinham sido atacados, de salários e de rendimentos, etc., e que depois se viu numa situação em que, da parte do Partido Socialista, não houve vontade de continuar esse acordo, por situações que dizem respeito também, do meu ponto de vista, à estratégia, à tática eleitoral do Partido Socialista de crescer e de conseguir uma maioria absoluta, que conseguiu depois, posteriormente, e que colocou as esquerdas que tinham estado a permitir essa recuperação de rendimentos, apoiando o governo, mantendo-se fora do governo, não é? Caso o Partido Comunista Português, os Verdes e o Bloco de Esquerda ficassem, por vezes, numa situação difícil, porque se criou a ilusão de que aquilo que se chamou geringonça não terminou em 2019. Que foi, na verdade, o acordo que existiu, que foi um acordo efetivo, bilateral entre estes partidos, terminou em 2019. E, portanto, há uma espécie de ideia social que apesar de tudo, se manteve, de que isto, na verdade, as esquerdas estavam coligadas com o Partido Socialista e sustentavam o Partido Socialista durante estes 3 governos do Partido Socialista, quando isso aconteceu apenas no primeiro. Isso prejudicou as esquerdas, creio eu. Prejudicou o Bloco
sobretudo nas últimas, na última eleição, sobretudo na última eleição, nas duas últimas, na verdade, nas duas últimas. E depois há outros fatores aqui que eu acho que devemos ter em conta, e um deles é a hegemonia da direita. Ou seja, e quando eu digo hegemonia, não é a hegemonia política, é a hegemonia social, e isso é um processo longo. Eu lembro-me de ainda há uns anos atrás se ouvir alguma coisa que era completamente errada em termos factuais, que era que a esquerda dominava a comunicação social. Isto nunca foi verdade, pelo menos nas últimas décadas em Portugal. Mas hoje em dia ninguém tem sequer a coragem de pensar isso, porque é tão evidente o predomínio da direita. Houve uma purga agora. Não, em tudo. Os gajos da esquerda foram todos pulsos. Em tudo, nos jornais, sobretudo. Nas televisões, no comentariado, em todo o lado. Ainda o Guterres vai lá, de vez em quando. A esquerda termina no Partido Socialista e depois, frequentemente, algum comentário. Quando não há outra pessoa para falar. Pronto, e respeitando uma certa representação política, às vezes em temas de natureza política ou partidária. Agora, a direita é hoje hegemónica, ou seja, há um senso comum à direita. A internacional, afirma-se também em Portugal e tem dinheiro para isso. Quer dizer, há projetos político-ideológicos muito fortes no jornalismo. Pensemos no Observador, por exemplo, sim, que tem uma agenda político-ideológica muito clara e é hoje um meio de comunicação que chega a muita gente. Já para não falar nas televisões, nos jornais mainstream, que hoje têm uma capacidade de moldar o pensamento político, moldar os limites do pensável em Portugal, que é muito forte. É muito forte. E que chega, por exemplo, ao ponto de nós estarmos numa situação em que aquilo que eu há pouco falava, sobre as alternativas ao próprio campo político, durante um tempo, durante 2015, 2019, um dos aspectos da geringonça não foi só a reposição de salários, foi também romper com a ideia de que there is no alternative. Não é? Nós tínhamos tido um governo da Troika em que a ideia é preciso empobrecer, não há alternativa. De repente, meses depois, não há alternativa, afinal. E nós estamos novamente numa espécie de horizonte do não há alternativa, sendo que agora há excedentes orçamentais por culpa de lógicas de austeridade dos governos do centro-esquerda, e, portanto, isto prejudica também a esquerda, porque é a ideia que o centro-esquerda faz igual à direita, portanto mais vale votar na direita do que manter uma lógica que supostamente é alternativa, e depois o PS acabou por não conseguir ser alternativa, nem nas questões sociais, nem, por exemplo, uma questão que hoje é gravíssima em Portugal, que é a questão da habitação. Pessoas estão com problemas, efetivamente, em conseguir viver dignamente, e tem um peso enorme nos seus salários. E, portanto, a esquerda em Portugal ressente-se tudo isto. E eu acho que este último elemento da construção de uma hegemonia à direita é absolutamente avassalador. E uma esquerda que queira se recuperar tem que conseguir também dar resposta a isso. Portanto, as tarefas são difíceis. Não é apenas conseguir nas urnas, em momentos eleitorais, na proposta política, ter força, é também conseguir disputar o senso comum. Isso é muito difícil. Mas é difícil, mas é absolutamente necessário. Portanto... Não, mas... Olha, um último ponto aqui, que nos toca a nós, em Cabo Verde, na África no geral, a questão da imigração. Embora a questão da imigração em Portugal, pelo menos em Lisboa, nem se põe só a questão da África por causa do Bangladesh e esse pessoal ali da Ásia, não é? Mas há algum tempo, acho que saiu um estudo da Universidade do Porto que dizia que Portugal precisava, acho que por ano, não lembro, 180 mil imigrantes, não é? Porque é esse discurso anti-imigração, não é? E que, curiosamente, fala-se muito, a extrema-direita, o Chega, fala muito dos imigrantes em relação com a criminalidade, mas a verdade é que eles beneficiaram de muito desses imigrantes bolsonaristas brasileiros, que até têm deputados
que por acaso é desse um negro, ou né? Dessa linha bolsonarista, que vem da imigração, porque o discurso de Chega também chega muito a uma parte dessa imigração brasileira, é verdade, para não falar dos cabo-verdianos também, alguns. Mas tu sentes assim, tu vives em Coimbra, não é? Tu sentes no dia a dia que, em termos da sociedade, não vou dizer portuguesa, mas da sociedade que está mais perto de ti, que tu convives, tu sentes de certa forma que há um discurso anti-imigração, é uma coisa política do Chega? Ou sentes isso no dia a dia? Não, Coimbra é muito diferente de Lisboa. Completamente. Coimbra é muito diferente. E, portanto, não vou falar propriamente de Coimbra, até porque o meu universo do dia-a-dia é muito limitado, uma série de trajetos que faço que não me permitem ter uma percepção dessa pergunta. Mas diria, a limitadíssima percepção que tenho é que não há um discurso anti-imigração e um incremento do racismo a olhos vistos. Em Coimbra não vejo isso. Agora, acho que há noutros contextos. Acho que na sociedade portuguesa há em Lisboa, vejo isso, contacto com isso, as notícias que saem são preocupantes, do incremento de um racismo que é alimentado pela percepção instrumentalizado, aliás, de uma nova figura que eu acho que é do imigrante asiático. O Chega está a fazer isso de maneira muito clara. Porquê? Porque isso traz uma série de fantasmas, traz muçulmano, né? Traz as questões, traz a questão religiosa, a questão da diferença social, dos comportamentos, etc., da língua, por aí fora. E tem duas componentes. Mesmo que depois não tenha grande correspondência, não está provada de todo uma correspondência entre migração e criminalidade. Pelo contrário, se fôssemos ver a criminalidade que acontece em Portugal, se calhar era em bairros muito brancos com a classe alta. E dentro de casa, né? E dentro de casa. A violência doméstica, que a Mortágua está sempre a bater nisso. Portanto, não é nesses contextos, mas o que é interessante é que, e voltando àquilo que eu há pouco dizia sobre a relação de extrema-direita e direita, é que o facto de uma sociedade portuguesa se ter constituído na base de um racismo estrutural, mesmo que implícito e não evidente, como eu dizia, eu não vejo isso em Coimbra a olhos vistos, mas ele existe. E, portanto, é na base disso que faz com que, por exemplo, tínhamos tido há alguns tempos atrás o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, a encomendar uma ação policial de segurança sem nada que a motivasse, a não ser a ideia de responder a percepções. Que percepções são essas? Nada. É uma retroalimentação do tal senso comum que eu há pouco falava. Ou seja, como há um senso comum em que a dimensão racista e securitária está a ganhar espaço, faz uma ação dessas para roubar espaço à extrema-direita, sabendo, aliás, e tendo a total irresponsabilidade de, enquanto Primeiro-Ministro, fazer uma ação que, na verdade, está a reforçar estereótipos. Fizeram uma ação no Martim Muniz, apanharam uma pessoa que estava ilegal, não tinha os documentos ainda em ordem. Até uma violência social simbólica e física da presença da polícia, de irrupção nesses espaços, para moldar o senso comum, a mentalidade e ao mesmo tempo aproveitar este sentimento de natureza securitária e disputar este eleitorado à extrema-direita. E isso, na verdade, é muito preocupante. Porque eu acho que estas coisas não se fazem de maneira impune, não é? Isto vai criar realidade. Isto não é só para responder a percepções, isto cria percepções. Claro. E esse é o problema que nós temos em Portugal neste momento. E por isso é que os próximos tempos podem ser perigosos. E a extrema-direita é perigosa por si própria, mas também é perigosa porque alimenta desta maneira uma direita clássica
que acha que a forma de combater a extrema-direita é mimetizá-la, é ficar igual a ela. Isso é um problema. Não, mas não sei, eu sempre a Portugal já não tenho, não consigo ler, até porque o meio que eu ando é um meio ou no bairro dos cabo-verdianos, sempre que eu vou visitar a Malta, ou no mundo académico, não é? À esquerda. Sim. Pronto, mas depois ouço várias coisas, mas a percepção que eu tenho, portanto, quando eu chego a Lisboa agora, é que de facto tu entras no Uber, tu chamas um Uber Eats. São os imigrantes que fazem girar a sociedade portuguesa. Já fizeram na pandemia, um processo que vem da pandemia e que sim, se manteve. É basicamente toda a malta asiática, na verdade. Né? Antigamente, antes eram os brasileiros muitos ali nos Ubers e por aí, mas agora é muito essa gente que nem, como eles dizem, essa gente que nem fala português. Claro. Eu entrei numa loja, fiquei estupefacto que entrei numa loja e o gajo era de Bangladesh e só falava inglês. E apanhei o Uber uma vez, um português, e ele estava-me a contar que há muita reclamação dos velhos. Pá, ainda há pessoal que fala, tudo bem, eu já apanhei vários e falo, mas o pessoal dos velhos, e achas que isso também tem implicação nessa coisa desse discurso anti-imigração? Sim, eu acho que cruzam-se aqui muitas coisas. Porque de repente as pessoas, no dia a dia, quem leva comida em casa, o táxi que tu apanhas, não sei o que, tu encontras na verdade imigrantes, digamos assim. Sim. Há estes elementos que eu há pouco pelo menos em Lisboa. Sim. No Porto já não, no Porto não é assim tanto. Não, é sobretudo Lisboa. Por isto que eu acho que isto tem uma especificidade e sem querer de todo desculpar, mas compreender o que é que pode levar ao crescimento também deste sentimento racista e xenófobo. Há uma dimensão de uma sociedade, de setores da sociedade portuguesa que já têm esse mindset, digamos assim, e que é amplificado por estas questões. Vem o imigrante que não fala português, quer dizer, se for um norte-americano que não fala português e que vai ser atendido à loja onde esta pessoa trabalha, ou ao café do qual ele é dono, ele até fica orgulhoso, não é? Mas como é alguém que está numa posição subalterna que não sabe falar português, a questão muda. Mas há também um outro elemento que eu acho que devemos ter em conta, é que a vida para setores da população portuguesa está cada vez mais difícil. Nós não temos taxas de desemprego enormes, mas temos pessoas a viver em muito más condições, porque o custo de vida aumentou bastante e as questões da habitação estão muito difíceis para muita gente e, ao mesmo tempo, a habitação é não só o seu custo, como o facto de existir, e estou a falar agora no concreto de Lisboa, um processo de gentrificação que faz com que a vida se torne difícil, insuportável em alguns casos para as pessoas que ainda vivem em Lisboa e insuportável para as pessoas que vivem fora de Lisboa e muitas vezes têm que fazer uma hora e meia para vir trabalhar. E às vezes há uma zanga social que também é alimentada por processos desta natureza e que não devem ser desculpados de todo, devem ser trabalhados, mas é preciso também trabalhá-los tendo em conta este tipo de fenómenos, porque as pessoas não vão ocorrer achar que os políticos são todos iguais e que vamos votar na extrema-direita porque eles é que dão resposta, porque estão confortavelmente no sofá e de repente se lembraram disso. É porque a vida muitas vezes é uma vida de ressentimento e de dificuldades. Não sabes, isto do problema habitacional é o problema que nós temos em Cabo Verde. Nós temos uma forma, né? Os ditos bairros informais que eu chamo de territórios em resistência, que aconteceu em Lisboa, claro, quando foram para lá. Simplesmente isso agora está a chegar à população branca, classe média. Exatamente. Porque isso sempre existiu. Pois, é verdade. É verdade. Esses territórios em resistência, na verdade. Que é um problema realmente que nós temos. Mas olha, recentemente não, em setembro, no julho do ano passado, estive no Porto
E tive um dia em Lisboa que fui para o Casal da Boba, a convite do Sinho e da malta da associação, para termos uma conversa sobre o panafricanismo, os bairros e não sei o que. O Apolo de Carvalho é que fez o moderador e o debatedor. E na altura uma das coisas que eu lembro que discutíamos, que me deu atenção, eu vou fazer, no fundo, vou dizer o que, assim, resumidamente, que falamos, e aí tu comentas, se vês isso. E na altura, eu via o discurso, nós víamos o discurso do Chega, do Trump, Bolsonaro, pronto, mas Bolsonaro nem conta, mas da extrema-direita europeia, sobretudo, e parece-me que, e uma das coisas que nós discutíamos lá precisamente era isso, porque o movimento antirracista, ou o movimento negro, antirracista não é só negro, mas o movimento antirracista, metendo lá o movimento negro e tudo mais, fala muito de Cabral, uma unidade, e luta é uma coisa complicada de fazer. A unidade, a luta ainda se faz, mas uma luta desfragmentada, por isso depois tem esses problemas. Mas sobretudo a ligação com Cabo Verde, não é? Esse movimento pan-africanista, cabo-verdiano, essa nova geração, que as pessoas têm que começar a dar conta de que a ascensão da extrema-direita para tomar o poder total, para ir mesmo para o governo, não sei se em Portugal não acho que não vai por aí, mas sobretudo dos outros, o discurso deles que eu ouço é um discurso de uma volta ao colonialismo clássico. Não o colonialismo clássico naquele sentido, porque isto já não há volta a dar, mas pelo menos em termos simbólicos, porque o neocolonialismo existe, mas essa mentalidade de não queremos, porque o Ventura fala muito disso. Nós não somos contra os imigrantes, nós somos contra os negros. Nós queremos que eles tenham condições na terra deles, porque não sei o quê, para ficarem lá. Mas a verdade é que a Europa não tem recursos. Não é? Não tem alguns recursos que nós temos aqui. E parece-me, um deles é o recurso humano, que Portugal até precisa dos imigrantes, mas parece-me que a vinda... Pode ser conspirativo, mas a vinda dessa extrema-direita ao poder, de certa forma, o posicionamento do Norte com o Sul, parece que vai haver um retrocesso, não no sentido clássico do termo da cooperação, que para mim é uma forma de colonialismo, mas uma coisa mais declarada. A percepção que nós ficamos e a percepção que nós discutimos. Não estou a dizer que é assim, mas é uma hipótese que nós levantamos. Tu que estudas o colonialismo, de certa forma. Pois, não te sei responder, mas também é verdade que há dinâmicas internacionais de reposicionamento geopolítico, não é? Pensemos nos BRICS. Sim. E a maneira como... ou seja, não sei se é verdade que há lógicas imperialistas muito fortes. Creio que a Europa, neste momento, está-se a revelar uma espécie de território dependente do imperialismo maior norte-americano e com dificuldades, por exemplo, de se posicionar claramente, que já o deveria ter feito, sobre o genocídio em Gaza, de uma maneira muito evidente, e, portanto, acho que não sei se essa reativação dessa história, mesmo que em novas roupagens, é assim tão clara. Mas também não tenho uma bola de cristal, não é? Sim. Para ver isso. Isto é supor, na verdade. Sim. Agora, é verdade que há um discurso de fiquem no vosso lugar. Sim. Isso é um discurso muito evidente. E também é interessante o que estavas a dizer, porque se calhar aquilo que eu estava há pouco a mencionar como uma mudança que é preciso ter em conta. Tu alertaste bem, bom, há coisas que são mudanças, outras que são grandes continuidades, simplesmente como eram pessoas racializadas que estavam afastadas dos centros, ainda que vindo aos centros, trabalhar e fazendo horas, levantando-se cedo, muitas vezes mulheres, não é? Levantando-se cedo, tendo 2 ou 3 empregos e voltando para trás, mas como são invisíveis, mesmo estando às vezes a limpar os espaços de poder,
não é tão claro para o mainstream político como esta mudança que agora toca aos setores da classe média. Eu acho que aí é uma boa nota e acho que tens razão. Por outro lado, há alguma mudança que tem a ver com novas vagas de migração, nomeadamente esta nova vaga de migração asiática, por exemplo, a relação que tem com a agricultura intensiva, que é um problema, é um problema ecológico, não é? E Alentejo, Algarve, um problema ecológico enorme, é um problema de exploração de mão de obra, é um problema de tráfico humano, de escravatura moderna, com o qual Portugal encolhe os ombros, não é? Porque as elites económicas necessitam e, portanto, e nessa medida o Chega não faz muito barulho porque o Chega está ao serviço destas elites económicas. Quando não precisarem, eles vão ser a tropa de choque para ter os gestos de violência política. É a história do fascismo na Europa, não é? E, portanto, o papel da extrema-direita tem sido muitas vezes esse. E eu noto alguns sinais de tentativa de cavalgar esse tipo de discurso que são preocupantes. O Martim Muniz como símbolo de uma Lisboa que já não é Lisboa, não é? Quer dizer, todo esse discurso, as pessoas que já não falam a nossa língua, não é? E, na verdade, isto confronta Portugal com outro problema. Tu leste o último, não sei se é, não é o Pacheco Breira. O último, escreveu, sim. Dessa que acho que ele introduz nas aulas dele, dos alunos que não leem 2 páginas, depois culpa o islamismo, o arabismo. Mas o Pacheco Breira... Metade das vezes está certo, metade das vezes está totalmente errado, porque lhe vem o conservadorismo e aquele elitismo iluminista. Porque isto que ele fala eu sinto também com os meus alunos. Claro. A culpa não é dos árabes. Quem dá aulas sabe que muitas vezes hoje em dia, pronto, a relação com a leitura, com o saber é outra. Se calhar as pessoas até leem mais e agora é outra leitura, é mais partida, é mais quebrada por uma série de estímulos, as referências culturais já não são exatamente as mesmas, se calhar os alunos agora na licenciatura não leem Foucault no original, que é aquilo que se calhar alguns intelectuais achavam que devia ser o modelo de aluno que têm na cabeça, mas isso não existe e se calhar poucas vezes existiu. Acho que nem na nossa geração. Pois. Eu li Foucault, mas não Foucault que foi lido antes. Claro, os meus professores leram. Claro. Mas isso muitas vezes é uma projeção que nós temos a posteriori, não é? Eu acho que às vezes é preciso dosear, porque desde tempos imemoriais aquilo que acontece é os professores queixarem de que os alunos agora já não querem saber de nada. Isso tem milhares de anos. Agora, há mudanças claras que têm a ver com uma conversa que agora saímos para outro território, que aliás me interessa, porque é um projeto com o qual estou agora a colaborar, a iniciar a colaboração, que é o modo como, por exemplo, as redes sociais e os novos mecanismos, ChatGPT, inteligência artificial, está a mudar o ensino e o conhecimento, e até o conhecimento histórico. Levanta uma série de desafios, não é? O modo como nós vamos hoje lidar com um mundo em que já não será o livro, já não será sequer a Wikipédia, que já é uma versão vernacular e abastardada do conhecimento, mas que os alunos utilizam e está muito bem, é útil, é uma ferramenta, mas já vai ser ChatGPT, ajuda-me a fazer este trabalho. E isto levanta uma série de desafios, porque já não é só os desafios para o ensino, mas é os desafios de modelação do conhecimento histórico. E se de repente aquilo que é o passado começar a ser modelado por essas instâncias. Ele vai apanhar na net, né? No fundo ele vai apanhar... Não sei como isto funciona, na verdade. Mas é mais complexo. É mais complexo. E nós podemos vir a ter um mundo em que de repente a inteligência artificial... vai ser uma outra forma de produção de senso comum, claro, com efeitos ainda imprevisíveis no conhecimento histórico. Não, o que estás a falar, na verdade, este podcast, um dos objetivos que está na base de eu o fazer. Eu tinha um aluno, o Walter, que foi o meu aluno da criminologia. Uma vez participei num podcast do Horaci e ele mandou-me
uma mensagem de uma pessoa, amigo dele, que está nos Estados Unidos, que consome podcast, que não é pessoalmente no vídeo, vai ouvindo, a pessoa nem vê, vai ouvindo, não é? E aquele podcast foi para aí 2h30, quase 3 horas, e ele disse-me, Moretti, tu tens que arranjar o podcast, porque hoje em dia ninguém vai ler o que vocês escrevem. Não, isso é verdade. E tive uma conversa com o Correia Silva que ele tinha participado pela primeira vez, mas ficou com essa sensação. O calhamaço dele, que é um livro muito bom, belíssimo livro. Que infelizmente as pessoas não vão ter paciência. Eu leio porque eu tenho que ler, eu gosto de ler, mas também, pronto, eu fui gostando de ler porque também tinha que ler as coisas. Mas foi ali que eu disse, está bem, e a razão de estares aqui também é um pouco isso. Sim. No fundo, eu acho que isto dá uma curiosidade para as pessoas, quem quiser ir ver. Claro. Não é? Mas pelo menos o essencial fica. Claro. Porque de facto eu reparo que os meus alunos 15 páginas dizem que é livro. Mas todo mundo passa 3 horas para ver um podcast. Isso. Não é? E de facto é uma estratégia também interessante de produzir novas formas de produzir conhecimento, e a questão da inteligência artificial é assim, eu já peguei alunos na sala no teste, que eu ouvi, porque o telemóvel respondeu. Eu fiz uma pergunta no teste, a pergunta ao telemóvel respondeu, mas eu achei piada porque ele disse, o problema é para ele responder, mas não chega lá. Claro. Porque é a nova cábula, né? A nova forma de fazer cábula. E isto de facto é assustador. A vantagem e desvantagem do ChatGPT. A vantagem tem, porque eu também às vezes uso. Não, tem vantagens. Mas a vantagem, que é uma desvantagem, mas que para nós é uma vantagem, é que dá muitos erros. E portanto é fácil perceber quem usou só o ChatGPT. Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês podem usar o ChatGPT. Eu não aconselho, mas se usarem, são responsáveis pela informação que lá está. Podem usar para abrir pistas, tudo bem. Agora, usar e colocar, depois são responsáveis pelo que aparece. Mas isso já abria-nos para uma segunda conversa. Que é inteligência artificial e conhecimento histórico. Em julho, acho uma boa pista quando voltares em julho. Exatamente. Se vieres em julho. Venho cá. Miguel, obrigado pelo teu tempo. Eu é que te agradeço. Vieste por pouco tempo, por uma coisa ali do Camões. Eu vou dizer isso. Camões para mim é sempre aquela lá. É uma publicidade. A lusofonia, que eu não sei quem é, que eu não faço parte desse mundo. Mas obrigado Eu que te agradeço. Por teres aqui e pela primeira vez metemos a falar português. Exatamente. Que é a nossa língua também. Que eu não tenho problemas, porque há gente, não falamos português, não é bem assim, né? Porque queremos ou não, Cabral já dizia, também é nosso, foi uma conquista. Exato. Eu falo crioulo, mas não falo aqui com medo de fazer. Não, é interessante. Não, o que tu fizeste, muita gente não faz. Já outros fizeram, mas não portugueses. O Derek faz, claro. Alguma malta que não é português, branca, europeia, americana, que não é português, que não é brasileiro, é brasileiro, alguns. Tu vieste fazer uma pesquisa e fizeste questão de perder o crioulo, porque tu percebeste que ajudava-te. Claro. Ajudava bastante, ajudou bastante. E a maior parte dos investigadores portugueses que eu conheço não fazem isso. Mas o meu crioulo está muito fraquinho, eu não quero... Mas o importante é que tu percebes. Não, percebo. Porque o objetivo é perceber, não é falar. Claro. Porque falares português todo mundo aqui percebe. Mais ou menos, depende do contexto. Mas o esforço que tu fazes, para mim, é interessante, porque não vejo muitos investigadores portugueses para centrar no Portugal, porque eu conheço outros que fazem, que não são portugueses, mas portugueses que fazem questão de aprender o crioulo, porque no fundo tu como historiador dialogas com documentos, mas também tens uma parte muito qualitativa de diálogo. De entrevistas. E não só, conhecer a realidade, tens de conhecer a língua, é o substrato social desta sociedade. Quem não perceber crioulo não percebe Cabo Verde.
Pois, aí dava para um outro podcast, que é tu como português, como vês essa coisa, mas eu não vou perguntar isto, mas como vês essa coisa da nossa resistência oficial, o que você criou, mas isso deixamos para depois. Pá, obrigado, agradecer e pronto, e até a próxima.